Não importa o que vocês estejam passando, se vocês continuarem sem informação, é possível que vocês estejam perdendo muito tempo na vida de vocês, mas muito tempo. O que as outras terapias não falam sobre as constelações familiares é a velocidade em que ela encontra uma solução. De tempos em tempos eu sou abordada para falar de constelações familiares em palestras, workshops. E é a minha missão entender como o sistema de uma pessoa está organizado e encaixar o meu conhecimento de forma eficiente e curativa na vida de cada pessoa. Cada um que me procura. Respeitando sempre os sistemas familiares delas, a origem e aquilo que opera sobre esses sistemas. Cada vez que eu aplico uma constelação familiar, é uma abertura de visão tão grande, mas tão grande, que aquilo que a gente vê, a gente não consegue desver. Não é possível. Eu lembro quando as pessoas chegavam a mim, arrasadas, deprimidas, tristes, se vendo sem saída e sem solução. Porque elas não estavam entendendo aquilo que acontecia com elas, na vida dela, aquela tristeza aqui dentro, aquela repetição. Ela simplesmente não entendia de onde vinha aquilo. E ela não enxergava porque estava invisível. Gente, centenas de situações e padrões e repetições não aparecem porque está oculto na nossa vida. E ninguém, não se iluda, ninguém vai ver porque não está claro. Se fosse claro, todos veriam. Na terapia tradicional, a maioria das vezes não tem como ver o que está excluído, fora de lugar, em desequilíbrio, tão rápido. Então, o que acontece? Digamos que 40%, 60%, não tem esse dado aqui agora, não estou precisando. Mas você ou alguém que você conhece já fez uma terapia, uma vivência, uma imersão, onde a pessoa começou toda empolgada. Gente, e aí ela vai se repetindo. E eu não estou dizendo que não é bom. Estou dizendo que ela chega em casa, depois de um tempo, 2, 3 meses, ela volta a falar aquela mesma coisa. Que tipo de pessoa você conhece que já fez tratamento, terapia semanal, quinzenal, já se deslocou de um lugar para o outro para tratar uma depressão? O que você precisa entender é que não basta passar um tempo falando dos seus problemas para encontrar uma solução, até porque você fica falando dos seus problemas e você acaba achando mais significado, mais explicações e mais justificativas para aquilo. Quantos de vocês foram para uma terapia tradicional, saíram culpando o pai ou a mãe depois de agir? Quantos? Mas por que isso acontece? Primeiro, gente, não é porque terapia não é bom, não. Terapia é muito bom, terapia é bom pra caramba. Você vai lá, você fala, você desabafa, você começa a fazer conexões mentais. Isso é muito bom. A questão é que se esvaziar, desabafar e fazer conexões mentais, nem sempre resolve. Então, quando você tiver que lidar com a mesma situação, aí você vai saber o quê? Isso acontece lá, isso acontece porque eu faço isso, dessa forma. Mas na maioria das vezes você não vai ter facilidade de mudar por dentro, mudar o assunto na essência. Você vai desabafar, aliviar e meses depois você vai voltar na situação. E a terapia convencional, ela trata isso assim. Ela não está organizada para olhar para o cerne, para o essencial, para o que está invisível. Até porque se você for no terapeuta uma vez, que é o que acontece, e resolver o seu problema, você não precisa voltar. Então você não tem por que ir lá na semana seguinte. Então, se você o que você não consegue lidar em meses e você resolve em uma semana, acabou. Eu tenho uma cliente que constelou a vida amorosa dela em 2011, depois de anos de terapia, e nunca mais voltou. E aí você pensa assim, ela nunca mais voltou? Ela nunca mais voltou para a terapia dela. Para mim, ela mandou parentes, amigos, e até hoje ela está numa relação e ela fala, graças a Deus, aquele dia transformou a minha vida. Porque o que estava invisível foi visto. Ela viu que ela repetia, ela viu quem ela honrava. E aí ela pôde se libertar e libertar o primeiro marido. Hoje eles têm uma relação boa. Quantas vezes você mesmo viu algo que acontecia na sua vida e você falou, nossa, veio uma luz. E aí você descobriu algo. Você viu algo que você não via. E aí você vai me dizer, Fátima, por que eu não posso ver isso sozinho? E eu vou dizer que você pode ver isso sozinho algumas vezes, mas muitas não. E você não consegue ver porque você está na situação. A PNL fala muito sobre isso. PNL é a programação neurolinguística, tá? Ela fala muito isso. Tony Robbins trabalha muito com isso, quem conhece o Tony. A pessoa ela pode estar associada dentro da situação. Ela está lá dentro, então ela não consegue ver. Ela está envolvida. Quantos de vocês já não viram, de repente, numa situação, por exemplo, no trabalho, em que você não enxergava um comportamento, que você enxergava, você via o funcionário fazer alguma coisa. E seu chefe adorava ele, mas você não entendia por quê.
De repente essa pessoa falava mal do chefe e tudo, e você não entendia como o chefe gostava tanto dela. E por que isso acontecia? Ou acontece? Porque o seu chefe está na situação, ele está lá dentro. Então quem está dentro da situação, muitas vezes é difícil enxergar. E é por isso que a gente não consegue ver sozinho. Um terapeuta que tem problema com a mãe dificilmente vai te ajudar a resolver a questão com a sua mãe. Por quê? Porque ela está associada. Tem até mesmo consteladores associados. No Rio de Janeiro tem uma consteladora que todas as pessoas que vão constelar com ela separam. E por que isso acontece? Quando a pessoa vem para o constelamento, a gente tenta juntar, tá? Consertar, ver o que é possível. Às vezes não é possível porque nem todos são obrigados a ficar. Mas nesse caso específico, essa consteladora, ela é divorciada e ela acha que ela é melhor sozinha. Né? Então, muitas vezes eu não quero mudar. Eu vou dar um outro exemplo de uma situação em que você pode ver. Você, de repente, está numa relação há 2, 3 anos. E aí você descobre que seu parceiro ou parceira tem uma relação extraconjugal. Só que quando você sabe isso, você tem que fazer algo. E porque estava oculto e agora está ali na sua frente, esfregando na sua frente, não tem como desver. É como se as relações fossem organismos simbióticos que estão conectados e você não é capaz de separar. E o que acontece depois que alguém descobriu uma situação onde o parceiro tem uma amante ou um amante? Você tem que agir. E quando tem muito tempo isso, você descobre o tempo, você começa a fazer recapitulação, você começa a voltar atrás nas situações e momentos dos últimos anos em que o sinal de traição estava ali e você simplesmente não viu. De repente, aquela conta de restaurante que o parceiro ou a parceira disse que era reunião de negócios, você não era. E você fica se perguntando como eu não vi isso. A grande questão é que quem está numa situação problema definitivamente não está apto a ver, a desmistificar, a olhar o que às vezes um constelador familiar está preparado para perceber. E se você pudesse encontrar alguém que consegue ver e esclarecer e ir direto ao ponto dessa situação problema. A maioria das pessoas não tem medo de buscar o constelamor. Não tem. Elas não sabem. Elas simplesmente não têm consciência da velocidade em que elas podem resolver os problemas delas. Elas não procuram porque elas não têm informação. E não importa que situação a pessoa está passando. Quando a pessoa encontra uma situação para um problema, ela sabe que ela não tem como voltar atrás. Aquilo que é visto não tem como desver, gente. Não tem. E a única resistência está ainda na ideia que a cura para a solução de um caminho precisa ser longo, precisa ser sofrido. Que para superar um trauma precisa de anos. Esse é o mito do viajante, que busca o santo graal lá no alto da montanha, que precisa de esforço, de levar anos. Uma busca que não tem fim. Eu desafio vocês a trazerem qualquer outra terapia, qualquer outra pessoa, que não seja constelação familiar e que faça num caminho rápido. Aliás, eu gostaria também de saber que para mim é super importante. Se as pessoas entendessem como é o processo do constelamor, elas tenderiam a escolher o atendimento comigo em primeira opção. E aí você pergunta, então, Fátima, por que as constelações funcionam tão bem? Porque ele é capaz de resolver o equivalente a anos de terapia em um atendimento. Muitos clientes com anos de terapia chegam a mim, fazem um atendimento e vão melhorando rapidamente. Fátima, mas todas em um atendimento? Não. Algumas levam mais. Eu tenho uma cliente que parou de fumar após 10 anos, mas ela fez 3 atendimentos comigo. Ela fumava 10 anos, foram 3 atendimentos ao longo de um ano, porque pra gente chegar na essência do cigarro. E assim, eu não me responsabilizo pelo que vai mudar na sua vida, mas algo vai mudar. Você pode ter certeza. E aí você chega pra mim e fala, Fátima, eu quero parar de fumar. Aí eu vou responder pra você de forma simples, pare. Aí você vai me responder, já parei 3 vezes, depois eu voltei. E aqui a gente viu, né, que a pessoa não parou, ela deu uma pausa. Agora, se você chegar pra mim e disser, Fátima, eu quero ver o que acontece comigo e a minha relação com o cigarro. De onde vem essa vontade de fumar? O que acontece aqui comigo? Aí sim, aí a gente está falando sobre constelações familiares, sobre olhar a dinâmica que age na sua vida e no tabagismo. E por mais que a constelação torne visível essas dinâmicas, ela não vai pegar você e tirar o cigarro da sua boca. Ela não vai. Ela não vai pegar você e colocar você exatamente onde você quer. Ela não vai pegar você do ponto A
e colocar no ponto B. Ela não vai fazer isso. E para aqueles que acham que a constelação faz isso, é melhor vocês se ajoelharem, pedirem um milagre divino, pede ajuda aos céus e espero que venha de lá. Agora, se você estiver disposto a enxergar aquilo que faz com que você haja como você haja, aquilo que está emaranhado aí sim, essa é a grande sacada de procurar o Constela Amor. É que a gente faz você ver o que está acontecendo no ponto A. E quando você vê o que está acontecendo aqui, você pode ir para lá. Mas, novamente, o que a pessoa pensa quando a gente fala isso? Para onde ela fica olhando para onde ela quer ir. Faz sentido isso para vocês? Que a pessoa só fica olhando para onde ela quer ir? Para onde a atenção dela vai? Para o lugar que ela quer ir, estar, viver, ser. E aí, isso que está lá no ponto B é o que eu quero. É lá que eu vou, não é assim? É isso que eu quero. Eu quero emagrecer, eu quero um emprego assim, eu quero ficar bem. Só que o problema é o seguinte, muitas vezes a pessoa não faz a menor ideia de onde ela está, do que é, ela não sabe o que é esse ponto A. E o pior, ela não quer saber. Ela quer se livrar de onde ela está. A pessoa nem olha se tem uma corda no pé ou uma almofada fofinha que não deixa ela ir. Então, se ela quer ir para o ponto B, na vida dela, ela precisa cogitar a hipótese real. Se ela tem alguma ideia de como começar a fazer isso, ela tem que olhar onde ela está. As constelações familiares fazem isso. Vamos dar exemplos de situações reais aqui. Da situação em que a pessoa está no ponto A e começa a perceber o que acontece ali. No ponto inicial, ela começa a verificar comportamentos dela, padrões, repetições, crenças, bordões familiares, dinheiro não cai do céu, associações, generalizações, omissões. E a pessoa começa a observar o programa de TV que ela assiste, por exemplo, o tipo de amigos que ela tem. Ela vai perceber até as respostas que ela dá ou dava ao olhar para os amigos. Agora é o seguinte, antigamente você conseguia ficar meses, anos em terapia repetindo padrões. Passar 2, 3 horas no trânsito e para um atendimento. Hoje em dia, cada vez menos a gente tem tempo. E cada vez mais informação. E cada vez mais pessoas te mostrando como é chegar no ponto B desse aparelho aqui. Como é fazer isso aqui. E acredite, a forma mais rápida de fazer isso não é ficar olhando para lá. Não é ficar mirando, eu vou cocriação, eu vou chegar lá, é isso. Essa não é a forma mais rápida. A forma mais rápida é procurar alguém que enxergue o que você não está vendo. Essa é a forma mais rápida. Ah, Fátima, você pode dizer, eu sigo seu perfil, isso já me ajuda muito. Sim, é verdade. E o perfil está aí para isso. Eu conheço muita gente que segue o perfil, leem os textos, fazem os exercícios, transformam milhões de aspectos na própria vida. E isso é sensacional. E é para isso que eu estou aqui falando com vocês. Mas uma hora aquilo que está invisível, você não vai conseguir ver sozinho. E sua vida está atravancada ali. E porque você não está treinada, porque você não fez o intensivo, porque você não constelou, você vai querer mandar mensagem no direct, você vai querer falar comigo e se eu puder eu vou atender. Eu vou responder assim que possível. Mas o que eu quero que vocês entendam é que você não precisa chegar a esse ponto para resolver a sua situação. Sim, muitas situações só acompanhando o perfil você vai resolver. Não tenho dúvida. É para isso que está lá. Mas a maioria das pessoas fazem isso em um assunto específico, ela me fala. Ela vem e constela um assunto específico e vem e fala assim, por que eu não constelei isso antes? Porque ficou seguindo, adiando. Eu tenho uma cliente que estava deprimida há 2 anos. 2 anos. A mãe dela sempre me ligando. Até que a menina tentou suicídio. Aí quando tentou suicídio, veio correndo. E a gente não precisa passar por isso. A gente não precisa. A gente não precisa ficar pensando só no ponto B. Vai se materializar, vai ser uma luz roxa, verde, azul que vai se materializar. Não dá para forçar, gente. Não dá para inventar a roda. Eu não estou dizendo que essas coisas do ponto B, de visualização, não funcionam, elas ajudam e muito. Mas não basta você ficar meditando, visualizando, fazer roteiro, sabe? Aquele board, brain board, image board, né? Imaginação, colar o que você quer, não é só isso. Não adianta se você não olhar para A, para onde você está. Não tem outro jeito. Você precisa saber exatamente onde você está na sua vida, para você saber para onde você quer ir. E é muito louco, porque por mais que somente olhando exatamente onde eu estou, eu sou capaz já de começar a resolver o problema.
Eu não sei qual o problema que você tem aí. Eu não sei, mas só olhando para A, eu já sou capaz de resolver várias coisas. Vamos supor, sei lá, que o seu problema é eu não consigo juntar dinheiro. Vamos supor que seja esse. Então, provavelmente, você consegue saber quando você olha o que você gasta e o que você ganha. Eu tenho clientes que não olhavam o salário, pensionistas. Quando você faz lá o checklist, você começa a ver o que está em A, o que você está fazendo. Estou jogando meu dinheiro aqui. E às vezes é algo maior. Às vezes só isso vai funcionar, beleza. Mas às vezes tem algo invisível. Eu tive clientes que literalmente não podiam ver onde perdiam o dinheiro. Elas notavam até alívio em perder o dinheiro. Elas ficavam aliviadas. Quando eu fui olhar uma cliente, ela lembrou de um momento em que a mãe precisava comprar uma caixa de leite e a mãe achou o dinheiro na rua e ficou tão feliz com aquele dinheiro que a cliente, quando cresceu, perdia dinheiro para que a mãe achasse. E aí você vê qual é a linha invisível que liga a pessoa a um padrão. Eu já conheci gente que colocava crédito no próprio celular com o número errado. Uma vez que uma pessoa olha para a realidade, ela começa a entender onde e como isso acontece. E se ela não conseguir uma solução sozinha, ela deve procurar uma constelação. E é para isso que a gente está aqui. Porque existem milhões de situações invisíveis que você não vai perceber. Mas aí isso é a pessoa que está em A. Mas o que a pessoa de B quer? Vamos dar exemplo. Assim, a pessoa quer ganhar na loteria. O que mais? Ela quer emprego dos sonhos. E ela quer o emprego dos sonhos sentada no sofá e o dinheiro entrando na conta. Tá? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu trabalhei com 3 presidentes de empresas grandes, de grande porte. O salário é bom? É, maravilhoso. Só que essas pessoas não têm final de semana. As férias delas, elas estão disponíveis. Eu já vi gente, no Dia dos Pais, tomar café da manhã com o Dia dos Pais e ir viajar. É isso que você quer para sua vida? Porque um salário bom, grandes salários, podem vir com grandes responsabilidades dentro de uma empresa. E você tem um compromisso. E eu te digo mais, as pessoas que estão lá gostam muito do que fazem. Então, quem se dispõe a esse tipo de cargo, gosta. Gosta muito. Então, já fica até uma dica para você. Se você não está bem na sua profissão, procure algo que você gosta, algo que é fácil. A gente falou disso em outro vídeo. Eu conheço o dono de um grupo de empresas de alimentos, uma das maiores do Brasil, se não for. Ele começou com uma loja. Hoje ele tem 2 grupos no ramo de alimentos fortíssimos. Pro cara não tem tempo ruim. Tá fim de semana, tá em outro estado, tá trabalhando. Ele descansa nas férias. E essas pessoas não costumam tirar 30 dias, não. Elas tiram uma semana, outra semana, 10 dias. Que mais que as pessoas que só olham para B pensam mala de dinheiro. Ah, quero achar uma mala de dinheiro. Que mais? Cargo público comissionado. Ah, mas fulano recebe para não fazer nada. Gente, eu não tô falando que isso não exista. Mas é isso que você quer? É isso que você quer deixar de exemplo para os seus filhos? Que mais que tem aí? Gente que quer B. Só chegar em B. Assim, que B caia do céu. Ah, tem uma. Receber uma herança. A pessoa quer que a outra morra. Quer que a outra morra para ela ficar bem. Para ela chegar em B. Gente, se vocês soubessem o peso que é receber uma herança, vocês pensariam 2 vezes. Loterias e heranças têm tantos emaranhados envolvidos que se vocês soubessem, vocês não teriam isso como opção. Mas isso tem a ver com emaranhados sistêmicos e quem estiver no intensivo pode ver. Tá? Olhar para onde nós estamos é muito importante. Olhar para aqui, para A. E quando você achar valor, quando você achar sucesso, quando você achar os gatilhos do ponto A, você vai começar a gostar de resolver seus problemas. Vocês vão começar a ter prazer em conhecer a si mesmos. E se vocês soubessem a satisfação que dá em descobrir uma conta que você paga, que você não usa e você conseguir cancelar. Eu tenho uma cliente que descobriu que pagava um empréstimo há 10 anos no contra-cheque. Isso é verdade, ela pode confirmar. Ela constelou o dinheiro e começou a olhar onde o dinheiro dela ia. 10 anos e ela não viu. Sim,
Aí você vai falar, né? Como assim ela não viu? Ela não viu. É exatamente assim que você fala da situação quando é com os outros. Mas quando é com você, você não vê sozinho. Porque você tá dentro, emaranhado, focado em B. Eu tenho uma cliente que descobriu uma diarista que roubava ela há anos. E ela achava que perdia dinheiro. Ela contava, mas ela achava, não, eu perdi. E por quê? Porque ela tinha uma tia cleptomaníaca. E ninguém podia falar do que a tia fazia. Ou seja, ela não podia ver o que a diarista fazia. Você pode perceber como olhar para o meu lugar onde eu estou, como olhar para A pode fazer maravilhas na sua vida. Para e olha, você está aí na sua família. Qual é o seu ponto A? Onde você está? Antes de ir para B, qual é o meu estado atual? Como você está no seu relacionamento? Qual é o seu ponto A aí? Qual é o seu ponto A na saúde? No sucesso? Eu vou recomendar que você pare e veja como você está. Defina lá como você está. Escreve no papel. Mas faz isso separadamente. Porque não adianta querer juntar tudo de uma vez, precisar dar atenção a cada área, cada relação. A gente precisa parar individualmente. Seu irmão, seu relacionamento com seu irmão não é igual ao da sua mãe, não é igual ao do seu parceiro, são pessoas diferentes. Seu relacionamento com o dinheiro é diferente com a saúde. E às vezes podem se juntar? Podem, tá? Podem juntar sim. Mas isso você talvez não consiga ver sozinho. E vai ter um momento em que você não vai conseguir resolver sozinho. Aí sim o Constela Amor é o pulo do gato. Pulo do gato mesmo. Eu não consigo definir o valor de uma constelação para você aqui. Muito menos de um intensivo, onde você fica 6 dias aprendendo a lidar com essas linhas invisíveis da sua própria vida. Eu não consigo dizer. Mas geralmente eu ouço, Fátima, não tem preço. O que aconteceu depois de quando eu constelei com você. Ou depois que a pessoa fez o intensivo. Esse é o meu trabalho. Meu trabalho é fazer a sua vida se movimentar, ter mais qualidade nas relações, identificar onde você está, não está enxergando se é possível em menos tempo. Agora, se eu precisar ensinar para o cliente que a resposta está em A e não em B, não está em B, eu vou fazer. Não tenha dúvida, eu vou fazer. Vocês estão assistindo esse vídeo, vocês estão aí, conseguem perceber que eu mostrei para vocês como podem aplicar um pouquinho das constelações familiares no seu dia a dia. Vocês já podem começar a mudar agora. Mudar a partir desse conteúdo. Comece agora a olhar o seu problema atual. Onde você está. Essa é a grande sacada. Essa é a grande sacada do Constela Amor. E o que a gente passa a fazer depois? A gente passa a cuidar bem de ar, de onde a gente está. A gente passa a cuidar bem daqui. A gente passa a ter prazer em perceber o nosso crescimento. A gente passa a descobrir algo que está aqui dentro e a gente não sabia. E o melhor disso tudo, você vai ficar feliz. Vai ficar feliz pra caramba. Sabe o que é feliz? Confiante. Quando você perceber que uma amarra antiga, algo que estava lá, que você nem notava, você vai ter a sensação de vitória. Mas não é uma vitória qualquer. É uma vitória sua. É uma realização interna sua. E ninguém vai poder tocar. Ninguém. Ninguém vai poder tirar isso de você. E aí você vai perguntar depois, mas Fátima, e depois? Pasmem. Depois, você não vai mais querer saber do ponto B. Você vai perceber que o que você queria mesmo era um A melhorado. A loteria não vai ser mais o que você vai querer. Inclusive, quando você estiver mais preparado, mais treinado a olhar para A, maior será o seu potencial de crescimento, de satisfação, de felicidade. É muito importante você entender que nem todos os gaps ou gatilhos, todos os pontos para sair do A e ir além, nem todos. Às vezes o A melhorado já faz você outra vida. E é isso que vai acontecer quando você se acostumar a olhar com atenção aí para o seu estado atual. Porque no início é difícil, a gente não quer ver, a gente não quer pescar. A gente quer o peixe assado, né? E tudo bem. Só que a receita da infelicidade é a escassez, é querer o que não se tem, é querer B. Esperar que venha ele de bandeja na mão, gente. Então, quando você olha para B, você alimenta isso. Você alimenta a falta. E é assim que a sua cabeça começa a fazer um boicote na sua emoção, no seu sentimento. Começa aquele monte de hormônio, de sensação, de tristeza. Quando você olhar para A e olhar B como um santo graal, você está olhando para aquilo que você não tem. E eu espero que vocês entendam isso.
tá? Eu espero que vocês possam perceber a satisfação de vocês com o próprio crescimento, sobre tornar quem você é melhor. E aí, quem sabe depois você vai chegar em B. Mas não é possível tirar você daqui e colocar lá. Só no mundo imaginativo. Só na ideia. E fazer. Como é que a gente faz? Quem quiser aprender mais, eu já deixei muitas dicas aqui para você. Quem quiser aprender mais, segue o @constelamor, se inscreve no canal. A nossa agenda do intensivo e da formação já está disponível na página do Facebook. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Eu me chamo Fátima Silva, eu sou consteladora. Eu trabalho com isso há 11 anos. Eu comecei como vocês, querendo B. Para mim foi muito difícil, há 11 anos atrás, quando eu também não falava com a minha mãe, quando eu, também para quem não fala, né? Quando para mim eu queria soluções. E hoje eu tô aqui falando isso para vocês porque eu enxergo nas constelações familiares a melhor solução para muita gente. Não tô dizendo que vai ser para todo mundo, mas para a maioria das pessoas que eu conheço é sim. Não é mágica. É tornar o invisível visível. E para você que ainda tem dúvida, eu convido você a ler os textos, a ver os vídeos e verifica lá se algo te toca. E às vezes algo te persegue. Você fica com aquilo assim, você vai andando, aquilo vai andando atrás de você. Nessa hora algo seu se mostrou. E foi um post que tocou seu coração. Tá bom? Muito obrigada pela sua audiência. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Cuida com